Provavelmente uma das questões que mais intriga nós seres humanos é a existência de uma quarta dimensão, mas para entendermos ela, precisamos saber o que é dimensão. Bem, dimensão é basicamente uma extensão mensurável em todos os sentidos, que determina a porção de espaço ocupada por um corpo. Sabendo disso, podemos compreender até o momento 3 dimensões, que são elas: comprimento, largura e altura. Vamos imaginar a primeira dimensão. Essa dimensão é composta somente pelo comprimento, ela que faz a gente compreender a massa do Mega Man, que é mais magrinho, em relação ao Sigma, que é mais forte. Essa dimensão é chamada de X. Já a segunda dimensão é a largura, ela que nos faz entender a diferença de tamanho entre esses dois personagens. Chamamos ela de Y. E a terceira dimensão é conhecida como Z, ela que acrescenta altura nos objetos. Basicamente ela tem o poder de transformar um simples quadrado em um cubo tridimensional. Mas é a quarta dimensão. Desculpa, amiguinho, mas não podemos compreender a quarta dimensão. É isso que você ouviu. Está fora do nosso alcance entender ela. Até o momento, a ciência e a capacidade humana não pode viver na quarta dimensão, pois o nosso planeta e todo o universo são seres tridimensionais. Então a quarta dimensão não existe, porque não conseguimos entender ela, certo? Não é bem assim que funciona. Vou te dar um exemplo bem rápido. Einstein acreditava na existência de buracos negros, sem nunca ter visto um. Então passou vários e vários anos e recentemente os cientistas conseguiram tirar a foto do primeiro buraco negro, que com certeza revolucionou a ciência e comprovou a teoria de Einstein. Da mesma maneira é a teoria da quarta dimensão. Ela continua sendo somente uma teoria quase que inexplicável, mas quem afirma que daqui a um século essa teoria não seja comprovada? Tá bom, você veio aqui para compreender de vez a quarta dimensão, né? Tem 2 exemplos que vão bugar muito a sua mente, mas vão te dar uma noçãozinha do que é a quarta dimensão. Imagina que você é um personagem 2D e está tentando pular um muro para salvar a sua princesa. Dá pra ver que você não vai conseguir assim. Mas e se houvesse mais coisas nesse mundo? E se eu te disser que na verdade esse mundo é um mundo tridimensional e você é somente o personagem 2D que infelizmente está preso num plano? Mas então ser no mundo tridimensional simplesmente muda sua realidade. Agora quando você se move para a esquerda ou para a direita não é mais a mesma coisa. Na verdade isso significa se movimentar através da terceira dimensão. Então tudo volta à posição inicial. Mas agora você está em um mundo paralelo, porque na sua capacidade mental aquilo não estava ao seu alcance. Então você observa e percebe que só existe distritos do muro e finalmente você pode atravessar ele. Então mudamos novamente sua dimensão, você anda um pouco até chegar no mundo inicial e se vira novamente, resgatando assim a princesa. Vamos entender bem o que aconteceu aqui. Esse pequeno personagem é apenas 2D, então diferentemente de nós, ele não enxerga 3 dimensões. Então você se pergunta o que ele enxerga quando se vira para o lado. Basicamente ele deve achar que o mundo dele está se deformando, porque no pequeno conhecimento que ele tem do seu mundo, seria impossível algo assim acontecer. Mas para seres tridimensionais, assim como nós, o mundo não está se deformando, só está sendo visto de diferentes direções. Agora que você entendeu o que eu quero dizer, vamos acrescentar uma dimensão, gerando aquela típica pergunta: e se o mundo tivesse 4 dimensões? Para te responder essa pergunta, eu vou usar o mesmo exemplo do personagem 2D. Esse é você tentando atravessar um muro. Dá pra perceber que você não vai conseguir pular, né? Mas se nós compreendêssemos a quarta dimensão, bastava andar através dessa quarta dimensão e quando você voltasse, descobriria que o muro desapareceu. É igual o bonequinho 2D, você não entende o que está acontecendo, porque seres tridimensionais não compreendem a quarta dimensão. Então ao ver os destroços do muro, você ultrapassa ele, entra na quarta dimensão e retorna novamente à sua. E é assim que se ultrapassa o muro, usando a quarta dimensão. Nossa, eu tenho quase certeza que sua mente deu uma bugada agora. Mas eu acho que depois do exemplo do jogo, 90% das pessoas conseguiram compreender melhor sobre a quarta dimensão. Como deu pra perceber aí, a lógica de uma quarta dimensão é até que aceitável, principalmente pela existência do Tesseract. Pra quem não sabe, quando pegamos um objeto tridimensional, a sua sombra é representada bidimensionalmente. Por exemplo, o cubo, ele tem 3 dimensões, mas se observarmos sua sombra, ele perderá uma dimensão, se apresentando bidimensionalmente em cima da mesa. Como o cosmólogo Carl Edward Sagan disse, se pegarmos um cubo equilátero e colocarmos contra uma luz, a sua sombra não terá lados iguais, ela será uma sombra distorcida, ou seja, prejudicada. E é aí que entra o Tesseract. Como não podemos ver a quarta dimensão, representamos ela utilizando o Tesseract, que nada mais é do que uma representação tridimensional de algo quadridimensional. E quando olhamos atentamente para um Tesseract, percebemos que ele está deformado, porque não conseguimos compreender sua forma quadridimensional, pois para nossos olhos e nossa capacidade humana, isso é impossível de se compreender. Bem, depois de tantos exemplos, acredito que você já compreendeu um pouco sobre a quarta dimensão e percebeu que não é tão difícil de se entender ela. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar, beleza? Então vou ficando por aqui e lembrando, isso é só o que eu penso.